Pessoal, os comunistas sempre foram muito fortes no Brasil. Eles são fortes e eram fortes. No regime militar, de 64 a 85, os comunistas continuavam agindo praticamente livremente. Eles sequestravam embaixadores, conseguiam esconder ali em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, numa casa durante 2, 3 meses, e os militares não conseguiam descobrir, a Polícia Federal, o SNI, acabaram tendo que trocar por 180 presos comunistas políticos, né? Esses comunistas explodiam bombas em aeroportos, assaltavam bancos, sequestravam pessoas, roubavam trens. Eles sempre foram muito fortes. O Brasil é muito rico, o Brasil é quase igual o continente africano inteiro. O território brasileiro é enorme, é muita riqueza. Lá na África tem vários países milionários, ricos, né? Explorando o ouro, minérios, petróleo, diamante. No Brasil é assim, só que o Brasil corresponde a uns 30 países, 40, 50 países da África. A África tem 82 países. O Brasil representa praticamente 60 países da África. É riquíssimo o Brasil. O Brasil é muito cobiçado. E aqui nós temos áreas agriculturáveis enormes, etc. e tal, né? Então, os comunistas sempre foram fortes e são fortes. Agora eles já dominam tudo. Aí o Geisel, o penúltimo presidente militar, o general Geisel, ele permitiu a abertura política, promoveu a anistia e já nomeou governadores que já eram aqueles antigos que até eles tinham prendido na época, em 64, por serem grandes corruptos, etc. E aí começou a corrupção maior no Brasil. E na época dos militares, do governo militar, só não podia votar para governador e prefeito da capital. As outras eleições todas tinham, para prefeito, para deputado federal, deputado estadual, etc., vereadores. E aí o Figueiredo relaxou mais ainda, botou nomeou o Sarney, outros famílias oligarcas em vários estados brasileiros, que daí eram muito corruptos, né? E tanto que em 85 fui candidato a deputado federal, pedindo a pena de morte aos grandes corruptos e a regulamentação do cassino para o dinheiro do impostos ser aplicado na reforma agrária. A pena de morte para grandes corruptos, para estupradores com morte e pedófilos, estupradores de menores. Na época eu não sabia que se abusava de crianças de 2, 3 anos de idade, né? Eu fui descobrir isso só em 1998. Então, pessoal, eu acho que o Geisel e o Figueiredo resolveram ficar talvez até com medo de, depois que largassem os comunistas, viessem e promover atentado contra eles. Mas os comunistas são muito bem organizados, tanto que conseguiram sequestrar embaixadores e ficar com eles escondidos no Rio de Janeiro, lá em Santa Teresa, numa casa lá por 2, 3 meses, forçando os militares a libertarem os presos políticos comunistas, esses guerrilheiros que explodiam bomba. Como esse pessoal da ISIS, os muçulmanos, explodem bombas e degolam pessoas, etc., matam, aqui no Brasil era igual. Atualmente voltou, a guerrilha voltou totalmente. A guerrilha no Brasil voltou. Esse negócio você já sabe, não vou perder muito tempo aqui, senão o vídeo fica longo. Então, na época do Geisel, teve 5 generais, que eram 5 comandantes de 5 regiões do Brasil, inclusive, se não me engano, um era do Sudeste. Teve um general aí que mandou o nome desses 5 comandantes, que eu procurei agora nos meus contatos ali, não achei o nome desses 5 generais. Aí o Geisel substituiu esses caras. Eles queriam dar um golpe, tirar o Geisel e botar o general linha dura lá, porque eles viram que o povo não estava preparado ainda para a abertura política. Os militares pecaram em não ensinar e fazer a doutrinação cerebral, praticamente isso, né? Ensinar diariamente, maciçamente, o que é o comunismo, o que não é, o que é bom, o que é ruim. Eles simplesmente foram bons administradores e se esqueceram de fazer política. Então, pessoal, a situação é seríssima. O comunismo sempre existiu no Brasil, e mesmo durante o regime militar, e continua agora eles dominaram tudo, né? Agora, os comunistas, junto com o crime organizado, aliás, os comunistas já são ladrões. O comunismo é sinônimo de ladrão.
E comunismo já é uma ditadura em si. Nós já vivemos numa ditadura. Nós já pagamos 77% de impostos. Você que ganha R$1.000, 770, você devolve para o governo em impostos. Você que ganha 10 mil, você devolve R$7.700 para o governo. Isso é comunismo puro. E os empresários estão quebrados. Os senhores empresários aí sabem que estão quebrados também, sabem, né? Não adianta fingir que não sabem. Porque eu sou empresário também, eu sei. Como é impossível praticamente pagar essas alíquotas federais aí, né? O simples, super simples, etc. E só quem não paga são esses caras que devem 10 bilhões de imposto, 6 bilhões, daí o governo perdoa, como o Temer perdoa agora. Então, o Brasil está falido, está quebrado. O Brasil está falido, está quebrado. Nós temos que confiar nos nossos generais. Principalmente, eu adoro o general Mourão, porque ele foi o primeiro general a falar abertamente disso. E o Vilas Boas, que também foi legal. Ele falou assim, ó, nós não temos medo das influências externas. Em outras palavras, ele está mandando a ONU a merda, a nova ordem mundial a merda, ele está mandando praticamente todo mundo se lixar. O problema nosso é o Brasil, e nós somos autossuficientes. Então, pessoal, eu acredito que nós temos que colocar lá, dessa vez, generais totalmente conscientes e sabedores da situação do Brasil. Não adianta fazer de conta que sabe, que não sabe, e que fala e não fala. Pá, o general Mourão e o general Pujol, lá do Comando Sul, também falou. O comunismo, o problema nosso é o comunismo, e a gente sabe que é o comunismo. Vocês sabem, pessoal, vocês sabem. O pessoal, até o pobrezinho sabe. Então, o nosso problema é seríssimo, seríssimo. Nós já fizemos manifestações, foram maravilhosas, essa do dia 15, e vamos continuar, se precisar fazer, acho que a gente deve continuar se mobilizando. E não adianta eleições de 2018. Quem perde eleições de 2018 está enganando o povo aí, está enganando o povo. Quem sabe que não vai se eleger, sabe como é que funciona a máquina política partidária aqui no Brasil. Na época de 85, eu fui candidato a deputado federal por Santa Catarina. Um mês antes eu estava em terceiro lugar na pesquisa. Era eu sozinho, um amigo meu que dirigia o carro, eu com alto-falantes. Eu não tinha cabo eleitoral, nada. Aí estava em terceiro lugar, achei que eu ia ganhar. Estava na frente até de ex-governador do estado de Santa Catarina, etc. E depois saiu uma outra eleição, eu estava em oitavo, outra pesquisa, aí depois não era mais permitido eleições, pesquisas, e eu perdi, fiquei num dos últimos lugares lá. E eu pedi a pena de morte para grandes corruptos e outros crimes bárbaros, né? Tipo estupro com morte, etc. E a liberação do jogo dos cassinos para os impostos ser revertidos na reforma agrária. Então, eu sei como funcionam as eleições no Brasil. Eu sei. Então, o Bolsonaro não vai ganhar. Me desculpa aí, capitão Bolsonaro. Confie nos generais. Capitão Bolsonaro, você largou o exército há muito tempo. Você é político. É só um político. Não é mais militar, porra nenhuma. Não é mais militar, porra nenhuma. Não vai enganar o trouxa aí dos teus amigos aí, ou seguidores. Você é um político, porra. Político. Então, militares, é o dever dos senhores defender o povo, defender a pátria, defender as nossas fronteiras e pedir a desgraça total do Brasil. Nós já estamos desgraçados. Os empresários todos, os pequenos, médios empresários e os micros estão quebrados. Só se safam essas grandes empresas, esses grandes conglomerados aí. E é possível mudar? Claro que é. O próprio Vilas Boas falou que só o diamante azul vale 3 trilhões de dólares e só o Brasil tem e está sendo roubado, que é bem embaixo dos territórios indígenas. Então, os generais patriotas, se juntem aí. Eu sei que a maioria quer o Mourão. Eu sei, eu tenho informações disso. E sinto até nas palavras de alguns generais aí. Então, a intervenção vai ocorrer de qualquer maneira. De qualquer maneira, a intervenção vai ocorrer. É dever dos senhores fazer essa limpeza geral no Brasil. E continuar ostensivamente agora a guerra contra o comunismo instalado no Brasil. Não vai ser com eleições, me desculpa aí, Bolsonaro,
Como é que você vai tirar 1000 juízes comunistas, infiltrados, corruptos? Como é que você vai tirar aí o pessoal do Ministério Público corrupto? Como é que você vai combater toda essa esculhambação, essa corrupção louca? Só com a intervenção militar. Intervenção militar mesmo e para valer. E o Mourão, o general Mourão já falou que dessa vez vai ser brabo. E tomara que seja mesmo. Eu acho que o Brasil tem que levar um choque de realidade. Tem que levar um choque. O Brasil é riquíssimo. Há 500 anos o Brasil é essa merda. E por quê? Se nós somos tão milionários, tão poderosos, tanta riqueza, por que tanta pobreza, meu Deus? Por quê? Tudo é feio aqui no Brasil. Merda, né? Porque podia ser melhor. Nós podíamos estar vivendo igual se vive na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá. Por que essa porcaria que é aqui no Brasil, meu Deus? Um abraço, pessoal. Boa sorte e bons momentos. Tchau.